A MAHLE Metal Leve é uma empresa que fabrica e comercializa peças de automóveis. O ticker dela é LEV3. Com essa alta na bolsa de valores e várias ações subindo junto, a gente fica procurando aquelas que talvez tenha sido deixada para trás ou que pode ser ainda alguma oportunidade. Mas tem alguns pontos da LEV3 que eu preciso trazer para vocês. Antes disso, vamos passar logo pela nossa planilha de preço teto gratuita do canal Dividendo Complementar, que a gente colocou mais uma ação, no caso essa aqui, em nosso hall de ações que a gente acompanha no canal. Preço atual de R$ 31,45, lucro projetado de 593 milhões de reais. Já vou falar de onde eu tirei isso aqui. Número de papéis é pequeno, a base acionária é bem pequena, 135 milhões de papéis. O lucro por ação ficaria R$ 4,38. Considerando esse payout de 60%, também vamos comentar um pouquinho sobre isso. O dividendo por ação fica ali em R$ 2,63. Aqui eu estou colocando o valor bruto. Normalmente ela paga dividendo, bastante dividendo e um pouco de JCP. Então, como quase tudo é dividendo, deixar esse valor inteiro mesmo, não vou descontar nada. Fica ali um dividendo por ação de 8,36%. Se a gente exigir 8%, o preço teto fica em R$ 32,85. Teria uma margem de segurança de 4,5%. E esse lucro aqui de 593 milhões de reais a gente retirou do site MSN Dinheiro e veja que é um lucro por ação de R$ 4,38. Se a gente multiplicar pela base acionária de 135 milhões de papéis, vai dar esse lucro projetado de 593. E observe que nos anos anteriores, o site MSN Dinheiro ele tem errado para baixo as suas previsões. Por exemplo, em 2023, a previsão era de R$ 5,27 e o reportado foi de R$ 5,77. Desta forma, a gente pode considerar esse lucro projetado aqui até como conservador, mas vale a pena chamar a atenção do seguinte: nesse segundo trimestre de 2024, a empresa lucrou apenas 83 milhões de reais, uma queda de 56,8% se comparado com o segundo trimestre de 2023, que teve um lucro ali na faixa de 193 milhões de reais. E observe que então no primeiro semestre de 2024, o lucro foi apenas de 283 milhões, uma queda de 25%, comparando semestre com semestre, onde nos 6 primeiros meses de 2023, o lucro foi de 379 milhões de reais. Então, mesmo se a gente pegar esse 283 do primeiro semestre de 24 e multiplicar por 2, projetando aí para o segundo semestre do ano, o lucro total seria de 577 milhões de reais, o que não chegaria em nossas projeções de 593 milhões que a gente colocou aqui em nossa planilha gratuita de preço teto projetivo. Agora vamos falar sobre o dividendo e o payout da empresa, que é a coisa mais interessante aqui pra gente, mas fique até o final do vídeo, porque depois disso eu vou ressaltar um detalhe muito importante sobre o caixa da empresa que vocês precisam saber que está acontecendo. Com relação ao exercício de 2023, a empresa pagou muitos dividendos. Foi o maior dividendo da história da MAHLE Metal Leve. Só em um dividendo aqui, só em um anúncio, foi R$ 5,50, na faixa de 710 milhões de reais que a empresa divulgou, distribuiu para os seus acionistas. Se a gente somar todos esses dividendos aqui e dividir pelo lucro da empresa, que ficou na faixa de 748 milhões de reais, a gente vai encontrar o payout da MAHLE, que ficou nessa faixa de 140%, ou seja, ela distribuiu mais dividendos do que lucrou no ano de 2023, sem contar que ainda teve esse dividendo adicional proposto sobre os lucros de 2019, que também foi distribuído no ano de 2023 e não entrou em nossa conta de payout. Se a gente considerasse isso aqui, o payout ficaria ali acima de 150%. Na verdade, ficaria acima dos 160% de payout. Mas tudo bem, vamos ver o que aconteceu em 2022, que foram esses dois proventos aqui e mais esse JCP. Se somarmos todos esses valores aqui e dividir também pelo lucro de 2022, que ficou na faixa de 582 milhões de reais, a gente vai ter um payout mais interessante de 65%. Por que eu digo isso? Porque eu não acho saudável para uma empresa ficar distribuindo mais dividendos em um ano do que ela lucrou. Isso vai consumir no caixa e pode deixar a empresa em uma situação crítica. Mas enfim, no ano de 2022 foi apenas 65% de payout, mas no ano de 2021 ela novamente pagou mais de 100% de payout, no caso aqui 108% de payout. Se a gente somar todos os dividendos, ficou na faixa de 539 milhões de reais, que seriam esses três valores aqui. Soma tudo, dá 539 milhões. Se a gente dividir
pelo lucro da empresa em 2021, que ficou na faixa de 496 milhões, a gente consegue chegar nesse payout de 108%. E observe que em nossa planilha gratuita de preço teto projetivo, a gente está colocando apenas 60% de payout, mas veja que nos últimos 3 anos o payout foi mais forte do que esse. Se a empresa voltar a pagar 100% de payout, esse dividend yield poderia chegar a quase 14% aqui nas cotações atuais de R$ 31,43. Na verdade, nesse exato momento, dia 26 de agosto de 2024, 12 horas e 2 minutos, a MAHLE Metal Leve está cotada ali a R$ 31,38, praticamente estável no dia aqui, mas chegou a cotar ali R$ 31,23 e o dividendo por ação seria de R$ 4,38. E observe que apesar dessa data de aprovação aqui de um dividendo em abril deste ano, a referência foi ainda o exercício de 2023, ou seja, a MAHLE Metal Leve não pagou um dividendo ainda com relação ao exercício de 2024. E se a gente olhar o histórico de Datacom da MAHLE Metal Leve, costuma ser ou em abril, também tem aquela no final do ano ali, novembro, dezembro. Então agora no final do ano vai ter provavelmente uma Datacom com relação a este exercício de 2024, a primeira Datacom, e depois a Datacom ali em abril, que costuma ser um dividendo um pouco mais forte do que esse provento do final do ano. O que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é sobre o caixa da empresa, que no final de 2021 era ali de 246 milhões de reais, caixa líquido na verdade, porque o caixa era de 508 milhões e tinha ali dívidas na faixa de 262 milhões de reais, fazendo essa diferença, sobrava um dinheiro para o caixa da empresa de 246 milhões de reais. Em 2020 também era caixa líquido na faixa de 133 milhões. Para 2022, esse caixa abaixou para 91 milhões de caixa líquido, ou seja, 505 milhões de caixa, menos as dívidas de 414 milhões de reais, daria ali um caixa líquido de 91 milhões de reais. Aí lembra que a MAHLE Metal Leve pagou grandes dividendos em 2023, ela acabou ali o ano com R$ 467 reais de dívida líquida, ou seja, a era de caixa líquido da empresa finalizou em 2023 e ela passou a ter mais dívidas do que caixa. Se você olhar essas duas linhas aqui, o caixa de 383 milhões e dívida bruta na faixa de 851 milhões de reais. Fazendo essa diferença, ficaria uma dívida líquida de 467 milhões de reais. E como é que está a empresa agora, no final do segundo semestre de 2024? Observe então que a dívida aumentou, ficou na faixa de 1 bilhão de reais, dívida bruta. O caixa também deu uma crescida ali para 427 milhões. Fazendo essa diferença, a dívida líquida da empresa subiu para 573 milhões de reais e agora ela contabiliza inclusive essa relação dívida líquida sobre EBITDA, que está de 0,63 vezes. É claro que a gente pode pensar que é uma relação dívida líquida sobre EBITDA bastante confortável, abaixo de 1 vez, só que se você comparar com o final do ano passado já aumentou um pouquinho, e se você comparar com anos anteriores, pô, a empresa tinha caixa líquido, então ela distribuiu muita riqueza, distribuiu muitos dividendos e a situação da empresa ela mudou. Ela deixou de ser uma empresa que tem um caixa robusto para agora ter dívidas, ela tem dívida líquida. Então a gente se pergunta até quando vai essa política da empresa de ficar pagando mais de 100% de payout, ou seja, de ficar distribuindo um dividendo com valor superior ao que ela reporta de lucro em um determinado exercício. Acaba que vai chegar nesse tipo de situação. Veja que em 2021 ela também distribuiu um payout forte de 108%. Se a gente olhar aqui, comparar 2022 com 2021, a gente percebe que o caixa líquido em 21 era maior, então ela distribuiu bastante dividendo aqui e essa situação já diminuiu para 2022 e quando chegou 2023, a empresa parece que chutou o pau da barraca e distribuiu 700 milhões de reais de uma só vez nesse mês de novembro. E veja que nessa mesma época teve o follow-on de ações, onde ela emitiu ali de forma primária 7.230.000 ações ordinárias a um preço de R$ 28, o que deu ali 202 milhões de reais. Isso entrou no caixa da empresa. Algumas pessoas podem chamar a atenção desses 400 milhões de reais aqui, só que isso se refere a essa emissão secundária, que na verdade é uma venda de ações pelo controlador. Então esse dinheiro, esses 400 milhões, entrou no bolso dos controladores. Ou seja, ela distribuiu naquele mês 700 milhões e colocou no caixa apenas 200 milhões. Uma coisa não compensou a outra e muita riqueza da empresa
foi distribuída para os seus acionistas, o que não tem nada de errado nisso, mas quem for entrar agora na companhia tem que saber que ela não é tão rica quanto ela era no passado, não tem aquele caixa robusto que ela já apresentou antes, com caixa líquido e tudo mais, com dívida líquida sobre EBITDA negativo, e inclusive o lucro líquido da companhia tem vindo abaixo do que ela vinha apresentando nos últimos anos. É só a gente olhar aqui o que foi reportado nesse segundo trimestre de 2024. Então fique muito bem atento, se você for comprar ações, leve 3, estude bastante antes de entrar na companhia. Vou ficando por aqui, pessoal. Saibam que agora a área de membros custa apenas R$ 4,99 e cada novo membro poderá pedir um vídeo especial sobre algum tema que pretendo produzi-lo de acordo com os meus conhecimentos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.